Agora vamos falar de saúde aqui no Link News. No Link Saúde de hoje, nós vamos falar sobre as hérnias, esses escapes parciais ou totais dos órgãos do nosso corpo. Elas têm diferentes tipos e podem ter diversas causas. Para entender melhor o assunto, recebemos aqui no estúdio a doutora Ana Olga Nagano, cirurgiã geral do Hospital Moriá. Doutora, obrigado pela participação. Eu já começo perguntando, todo mundo conhece alguém ou é vítima da hérnia, mas pouca gente sabe de onde surgem as hérnias, como elas surgem, por que elas aparecem no nosso corpo. Sim, boa noite, Vivi. Boa noite, Gustavo. É muito comum mesmo, principalmente nos meninos, nos homens, até os 40 anos, as hérnias inguinais e também as hérnias umbilicais. Quando é congênito, é porque tem um defeito, uma fraqueza no orifício que nós temos na camada interna do abdômen. E com isso, parte do epíplon, que é o avental que nós temos que protege as alças, vão para esse orifício. Não é? Ou alças intestinais. Então, é uma fraqueza na musculatura e na aponeurose, no tecido que segura, né, os órgãos internos do abdômen. Quando fala de hérnia, todo mundo fica em dúvida, várias perguntas surgindo, e aí um telespectador mandou assim: as hérnias abdominais são mais comuns, mas quais são os outros tipos? Sim. Então, nós temos em primeira frequência as hérnias inguinais, né, na virilha, na região inguinal, em que há uma protuberância, um abaulamento. Esse é o principal, né, a principal característica, com ou sem dor. Nós temos hérnias também a nível da cicatriz umbilical, que é onde o cordão umbilical que estava ligado, né, à placenta e ao útero da mãe, esse cordão umbilical ele continua e entra no fígado. Então, a troca materno-fetal se faz do útero para o fígado através da veia porta. Então, quando nascemos, é amarrado esse cordão umbilical, mas tem pacientes que têm esse orifício um pouco alargado. E com isso, as alças intestinais e o epíplon, ele pode sair, né, para essa região. Nessa mesma linha da região abdominal, nós podemos também ter hérnias acima do umbigo, que é a hérnia epigástrica. É uma falha do preenchimento na embriogênese. E temos também outras hérnias, quando o paciente é submetido a uma cirurgia, e que depois, por problemas infecciosos ou da sutura, que é a costura de todos os planos da parede abdominal, desde o peritônio, da musculatura em várias camadas, dessa aponeurose, que é essa capa endurecida, do tecido gorduroso e da pele, é uma falha por infecção, sangramento ou uma costura inadequada, e você também tem esse abaulamento. Então, é a hérnia incisional. E temos a hérnia do estômago, a hérnia do hiato esofagiano, em que o estômago ele migra para a cavidade torácica. O excesso de peso pode resultar numa hérnia? Sim, sim. O aumento do peso, você aumenta a pressão intraabdominal e também com idade, algumas doenças, o paciente pode ter desnutrição, diabetes, não é? Frouxidão dessa musculatura, mas esse aumento do peso, dessa gordura visceral, você aumenta a pressão, podendo ter um adelgaçamento e romper essas várias camadas e protuir, né? E é muito comum, no caso do aumento abdominal, você ter o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Então vamos lá, e qual é o tratamento específico para todas essas hérnias aí? Existe tratamento? Tem que ser cirúrgico? Não tem que ser cirúrgico? Sabe, Gustavo, é assim, a maioria das hérnias não dói, tá bem? Você tem esse abaulamento, né, esse calombo na virilha ou a nível do umbigo, não é? Ou a nível de cicatrizes que você já foi submetido a um procedimento cirúrgico. Quando ele dói, você vai com certeza porque essa hérnia está encarcerada. Comumente esse orifício está aberto, essas alças intestinais ou esse avental que é o epíplon ou gordura visceral, ela protui, ela vai para fora da cavidade abdominal, mas quando você deita, com uma compressãozinha ela volta. Então, o paciente sabe que ele tem uma herniação, mas que não dói, que não incomoda. A partir do momento que fica vermelha a região, com dor ou hipiremia, é porque uma alça intestinal entrou e não está conseguindo voltar para a cavidade abdominal. E você pode ter uma complicação severa, não é? Que é uma morte desse tecido, uma necrose, e precisar tirar segmentos do intestino, no caso.
não é? Então, nem toda a hérnia é cirúrgica quando é pequena, quando é indolor e quando é redutível. A partir do momento que também, esteticamente também não incomode, porque também tem o lado estético de abaulamento, né, dessa protusão. Mas quando ela passa a doer, que você não consegue voltar, né, reduzi-la, que o termo médico é redução para a cavidade abdominal, ou você tem a dor, vermelhidão, né? E no caso da hérnia de hiato, você tem queimação, você tem uma dor epigástrica, você arrota muito, que é eructar, você tem um hálito mais forte, que é a halitose, não é? E você sente, parece que está pegando fogo na minha garganta, você tem uma dor. Isso passa a restringir sua alimentação, a sua vida social, você vai restringindo. Então isso, a partir do momento que vão passando os anos, a tendência, eu sempre digo, só alarga os orifícios. A nossa musculatura vai ficando cada vez mais frouxa, os tecidos vão ficando mais adelgaçados, mais finos, e as hérnias vão aumentar. E os riscos, né, de estrangulamento, encarceramento, ou mesmo do refluxo gastroesofágico, é danoso, pneumonia, dor de garganta, hálito forte, não é? E até câncer de esôfago, né? Porque o ácido passa a corroer o esôfago, você tem a chance de desenvolver um câncer de esôfago. Acabamos de conversar com a doutora Ana Olga, do Hospital Moriá, falamos sobre hérnias. Doutora, muito obrigada mais uma vez por esclarecer aí tantas dúvidas relacionadas à saúde. Obrigada, Gustavo. Obrigado a você.